Muito bem, pessoal, estamos ao vivo, vamos aguardar nossos convidados. Eu sou o Lucas e vamos começar o nosso bate-papo. Então, vamos lá então, pessoal. Michele, seja bem-vinda. Já já eu vou te chamar. Yara também seja bem-vinda, já vou te chamar. Já mandei o convite, sejam todos bem-vindos. Chegando, pessoal. Boa noite, Michele, seja bem-vinda. Boa noite, tudo bem, Lucas? Tudo certinho, satisfação em receber você em mais um bate-papo motivacional. Deixa eu só chamar aqui a, a Premium Currículos, a Yara. Yara, já recebeu o nosso convite? Deixa eu ver aqui, rapidinho. Muito bem. Enquanto a gente aguarda a Yara, vamos começar então falando um pouquinho sobre o objetivo do evento e qual que é o objetivo das nossas lives semanais. Então, pessoal, nosso objetivo principal aqui é nós trazer para vocês informações no intuito de ajudar vocês no mercado de trabalho. Nesse sentido, nós vamos pegar e vamos falar algumas dicas sobre o que é um currículo, quais tipos de currículo que existem e qual a importância também de nós pegarmos e esse novo currículo, como que ele pode fazer para nos ajudar na sequência, né? Então, Michele, antes de nós começarmos, deixa eu ver aqui se a Yara conseguiu ingressar. Ela não está conseguindo aqui entrar ao vivo com a Premium Currículos. Que estranho. Deixa eu adicionar aqui de novo ela. Ah, tá, já foi mandado um convite. Muito bem. Enquanto nós aguardamos a Yara, queria que antes tu se apresentasse, Michele, falasse um pouquinho do teu trabalho, da tua carreira, te apresenta aí para nós um pouquinho. Tá certo, então, Lucas. Primeiramente, eu quero agradecer o convite de vocês, né? Por estar Uhum. trocando essa ideia com o pessoal, um assunto tão pertinente aí sobre currículos e mercado de trabalho e possibilidades, tá? Eu quero agradecer você e quero agradecer também o pessoal que está aí conosco, né, nessa noite tão fria, chuvosa, que está aí nos assistindo. Bom, então, falando um pouquinho, me Uhum. apresentando, né? Meu nome é Michele Rosa, eu sou Uhum. diretora de consultoria e gestão de pessoas, tá? Minha formação é em administração e psicologia, agora eu estou entrando para o mestrado também em psicologia. Trabalho há em torno de 18 anos. Uhum. Oi? Olá, tudo bem? Boa noite. Desculpa a Perfeito. demora aí, porque eu sou meio lerda com tecnologia, então. Claro. Não tem problema, Yara. Michele, continua depois, já vou passar para a Yara para ela se apresentar e nós já começar o nosso bate-papo aqui nós três daí. Pode continuar, Michele. Legal. E aí, falando um pouquinho da minha carreira, eu trabalho em torno de 18 anos na área de gestão de pessoas, tá? Falando brevemente da Desenvolver. Então, a Desenvolver é uma empresa de consultoria e gestão de pessoas, tá? Com sede aqui em Caxias. A Desenvolver tem, agora em agosto, nós estamos fazendo 8 anos. E tudo começou com o desejo de fazer recrutamento e seleção mesmo. Inclusive, é o nosso carro-chefe, a gente é muito conhecido, né, aqui na região por recrutamento e seleção, mas devido a algumas demandas de alguns clientes, sabendo que a gente tem a vivência, né, também trabalhamos com cargos e salários, avaliação de desempenho, pesquisa de clima, benefícios flexíveis, remuneração variável e treinamentos. Então, a gente trabalha em todo o conjunto aí da área de gestão de pessoas. Maravilha, muito bem, Michele. Temos aqui também a presença da ilustre Yara. Te apresenta aí um pouquinho, minha parceira aí em projetos.
Te apresenta aí, Ara. Fala um Então, pouquinho aí da Lucas, Premier, você já a me tua carreira. conhece, a gente já fez live, Isso, mas eu vou me apresentar mais um pouquinho, né? isso. Eu criei a Prêmio Currículos com a intenção de ajudar a galera aí a reingressar no mercado de trabalho ou mesmo ingressar se for um primeiro emprego e tal. E, e aí depois eu comecei a fazer outros trabalhos também, como carta de apresentação e o LinkedIn. Então, nessa área de RH, eu só faço mais a parte da elaboração do currículo e o candidato ele encaminha esse documento para as agências de RH. E eu comecei em 2017, se eu não me engano, com essa atividade e estou até hoje no mercado de trabalho, graças a Deus. Maravilha, show de bola. Eu sou o Lucas, vou ser o mediador dessa conversa, diretor do Grupo Culturalize e mentor, idealizador junto com a Yara do Método Alavanca. Muito bem, Michele, a nossa primeira pergunta para nós fazer um quebra-gelo, né, nessa noite frio, né, aqui no Rio Grande do Sul, né, estamos aí com temperaturas bem Você baixas trouxe essa o frio semana. para São Paulo, né? Vocês Vai aí para do São sul. Paulo? Nossa, eu tô aqui com Vamos essa blusa de para São neve. Paulo. Exatamente. Muito bem. Michele, fala um pouquinho, da onde que surgiu a ideia de criar Desenvolve RH? Da onde que tu tirou? Foi de uma necessidade? Foi de um projeto que tu já tinha? Fala um pouquinho como é que surgiu o Desenvolve. Na verdade, quando eu projetei a desenvolver, eu já estava em torno de 10 anos na área de RH. E o meu foco, no momento, porque eu sempre trabalhei muito com desenvolvimento humano, que nem eu sempre brinco nas palestras que eu dou, nos treinamentos. Se me colocar a fazer uma folha de pagamento, de repente ela até sai, mas não é a minha atividade favorita. E Sim. aí tem uma demanda, mas até interessante porque a Desenvolver ela começou em 2014 e bem em meio a uma crise total, né, de desemprego. Mas de igual forma eu percebia que muitos profissionais sim estavam em busca, né, e que eu podia estar atendendo e fazendo essa ponte entre a empresa e os profissionais. Então, que nem a gente comenta hoje, inclusive na equipe, claro que a gente tem esse trabalho para nos manter, né, que traz o dinheiro para casa, né, a partir do recrutamento e seleção dos outros serviços, é claro. Mas tem um trabalho social muito grande envolvido também, porque se de repente não fosse por intermédio nosso, como assessoria, muitos candidatos não chegariam até a empresa X lá, que é a nossa cliente, assim como de repente esse cliente não teria acesso a esse material. Então a gente vê assim com muito bons olhos esse trabalho, né, nesse sentido, e foi pensando nisso lá em 2014. Foi início de 2014 que eu comecei a desenhar, em agosto de 2014 eu abri a desenvolver, então, com esse objetivo principal, que é do recrutamento e seleção, né, que é o nosso carro-chefe, inclusive. Olha só que interessante. A Michele enxergou uma oportunidade no momento que havia uma crise e implementou o projeto dela. Quantos de nós, às vezes, acaba saindo, né, sendo desligado ali nos períodos de crise, e muitas vezes o que a gente precisa? Se reinventar. E aí, qual que é o primeiro desafio que esse profissional ele acaba enfrentando? A questão da elaboração do currículo. E aí ele fica muitas vezes em dúvida, no caso, como que é feito a seleção do documento, como que eu devo elaborar o meu currículo. Então, baseado nisso, primeiro vou perguntar para a Michele, depois eu vou passar para a Yara, quando se fala em currículo, como que é realizada essa seleção, esse documento por agências? Como que é feita essa filtragem? Porque é muito importante também, quem está nos acompanhando, se por acaso está ingressando no mercado de trabalho, se pretende mudar de área, entender como que é feito esse processo. E aí, baseado nisso, vamos seguindo daí o nosso debate. Então, comenta um pouquinho como que é feita essa filtragem atualmente, nos dias de hoje.
Bem interessante essa tua pergunta, Lucas, porque muitos profissionais que estão em busca de recolocação ou de uma colocação em si não têm uma ideia de como que é feito esse processo seletivo e quantos fatores têm que serem levados em consideração. Mas assim, vou falar bem como agência, e hoje eu acho que é uma das fontes que emprega, inclusive, né, novos profissionais, a gente percebe o quanto que tem, né, de agências aqui na nossa região. O que o candidato ele tem que se alertar? Que sim, a agência, né, ou até mesmo a empresa, que também está mudando muito para plataformas digitais, enfim, ela vai sempre ter todas as possibilidades, né, de receber o material, porque é de interesse dela, né, tanto da empresa quanto da agência. Então, o candidato ele tem que estar cada vez mais se atualizando nessa questão de como fazer esse cadastro, enfim, porque realmente tem um sistema para fazer gerenciamento. Sim. Mas a gente recebe um volume muito grande, sim, de currículos por e-mail, e está tudo certo. Assim como por WhatsApp, que é uma outra ferramenta que veio para facilitar a nossa vida e nos aproximar das pessoas. Tá? Quando o recrutador recebe um currículo, gente, eu estou falando que eu chego a olhar de 200 a 300 currículos por dia, tá? Fora toda a equipe que está junto comigo. O recrutador, ele fecha muito o olhar em alguns pontos-chave. Então, vamos lá. As experiências têm que estarem bem descritas, certo? Tem que ser de uma forma sucinta, mas atrativa, porque a formação, sim, ela é importante, mas a experiência, de novo, aqui para a nossa região, ela conta muito. Então, são fatores que se complementam. Então, sempre colocar as últimas experiências, com data de entrada, data de saída, as atividades que fazia muito bem descrito. Porque, por exemplo, daqui a pouco tem uma palavra-chave ali que vai fazer toda a diferença na hora do recrutador tomar a decisão para chamar a entrevista. E o candidato tem que entender o quê? Que esse é um único momento que ele vai ter daqui a pouco de contato para atrair esse recrutador para que haja, então, essa entrevista, certo? Outra questão, ter ali sempre o endereço. Gente, às vezes eu recebo o currículo sem nome, vocês acreditam? Porque o pessoal pega os padrões prontos na internet, às vezes até as meninas que trabalham, e os meninos também, né, que trabalham comigo, eles me chamam, Michelle, me ajuda a olhar, porque eu não acredito, sabe? Que realmente veio sem o nome, e é porque é um padrão que foi pronto da internet. Eu, como recrutadora, não tenho nada contra o modelo pronto da internet. Mas se tem informações tão importantes como o nome, ou informações que não são importantes, que devem ser tiradas, porque às vezes o pessoal deixa lá, sabe? Não vou usar, deixa lá. Então tem que ser limpo. Quanto mais limpo esse currículo, melhor, né? Para o recrutador conseguir chegar, então, no objetivo que é agendar a entrevista, tá? Não sei se consegui responder o questionamento e eu vi que tem gente pedindo se pode tirar dúvidas sobre a entrevista também, né? Sim, essa questão aí, bem tranquilo. A gente, conforme a gente vai debatendo aqui, a gente também vai esclarecendo essa questão, né? Yara, comenta um pouquinho sobre essa questão da realização da seleção também. Como que tu percebe isso na tua visão? O que eu percebo, Lucas, é o seguinte: existem empresas que são mais exigentes do que outras. Então, o currículo ele tem que estar preparado para um nível de exigência alto ou baixo, né? Então, geralmente um currículo ele tem que ser de uma folha, porque o recrutador ele não vai ter tempo de ler 4, 5 folhas, aquele resumo todo que você quer fazer ali. Então, tem que ser um currículo mais, assim, resumido e também tem esses pontos chaves que a Michelle falou, né? Se eu estou selecionando um currículo para uma vaga e eu preciso que o candidato tenha o requisito tal, esse requisito ele tem que estar no currículo. Por quê? Porque vai facilitar na hora daquele processo de seleção,
dos currículos apropriados para aquela vaga, de acordo com o que a empresa está buscando. Então, eu brinco que o currículo é o cartão de visita para sua porta de entrada em qualquer empresa, né? Se você quer entrar numa empresa mais exigente, o seu currículo tem que estar com um certo nível também de qualidade, tem que estar um português correto, né? Exatamente, também focando nos pontos fortes do candidato, porque às vezes a gente pode ignorar alguns pontos que poderiam estar ajudando a gente a ingressar no mercado de trabalho, ou às vezes a gente está colocando informações irrelevantes que o recrutador vai ler, vai falar assim, nossa, isso aqui não é tão interessante, porque nós precisamos focar no que o candidato quer para a vida dele, que vaga que ele está buscando, que pontos fortes que ele tem, né? Então, é o cartão de visita. Então, ele tem que estar muito bem elaborado para poder aí atender às exigências da empresa e se destacar num processo seletivo. Elencando isso que tu falou e fazendo um complemento, tinha uma pergunta aqui que é a seguinte questão. Você pode tirar uma dúvida. Que tipo de roupa eu posso ir numa entrevista? Já respondendo essa questão, é um fato muito interessante, porque se for uma empresa, e aí a Michele e a Yara podem complementar também, vou dar uma contribuição. Se uma empresa ela for, por exemplo, uma multinacional, cargos gerenciais, é interessante tu ir com uma vestimenta mais formal, por exemplo, terno, gravata. Agora, isso vai depender muito a questão do cargo em si que está sendo disputado. Então, se for um cargo assim mais em vendas, uma camiseta polo, uma camiseta, um tênis ali, né? Não ir de bermuda, né? Enfim, porque não vai ser muito legal isso, né? Uma roupa assim, vamos dizer assim, não muito formal num cargo de venda, por exemplo, mas também não muito informal. Então, não ir, por exemplo, de bermuda, por exemplo, na entrevista. Mas uma roupa básica, discreta, que vai ser conforme aquele cargo disputado. Michele, gostaria de dar uma contribuição também? Depois eu já passo para a Yara. O que ocorre também, pessoal, na minha sugestão? Vão com vestimentas que vocês consigam sustentar depois. Não adianta criar um personagem que tu não vai conseguir, né, manter ele depois. E aí, poxa, eu contratei aquele profissional, né? Ele tinha tal apresentação e agora isso não vem. Então é bem importante. E até porque criar um personagem, o que o candidato tem que entender? Que o selecionador, o recrutador, ele estuda muito para chegar, não se torna um entrevistador assim do dia para a noite, tá? Então, o que acontece? Ele já vai saber que tem um personagem ali que daqui a pouco não vai sustentar e tu vai reprovar na entrevista, certo? Então, essa é a minha sugestão. Outra questão bem gritante que eu já vivi, gente, isso de vivência, é, por exemplo, além da bermuda, é aquele profissional que vai daqui a pouco com uma camiseta de time. Gente, depois de quem está entrevistando, olhou, eu não gosto desse time, já nem vou contratar o cara. E aí não foi uma seleção por competência, que é o que deveria ser feito, e muito mais por uma preferência daquele profissional. Outra questão, roupa que não induza muito também a sedução, que apareça, por exemplo, né, demais, tanto para o homem quanto para a mulher, porque eu já vi em dois lados, tá? Tu tem que ter esse cuidado de ir mais formal, mais reservado, mas algo que tu vai conseguir sustentar depois no teu dia a dia. Que aí eu detesto roupa social, aí eu vou lá na entrevista e depois, como é que eu vou fazer, né? Então a gente tem que ter cuidado. Porque às vezes tem empresas que elas são um pouco mais despojadas e que são liberadas disso, né? Então a gente tem que ter cuidado depois, tá? Excelente, perfeito. Yara, um complemento aí Então, com a ideia da Michele e com a minha ideia também. Eu já sou da seguinte opinião, né? Quando você vai numa entrevista, eu já recomendo de cara o look social, mas mais esportivo.
Porque a gente não sabe quem que vai estar te entrevistando. Se é uma agência de RH ou se já é o diretor da empresa que tá fazendo a entrevista lá e te chamou e quer conversar com você. Então, eu já sou do ponto VAD social. Ah, mas depois eu não vou conseguir sustentar aquele look. Aí já é uma questão do candidato. Às vezes a empresa tem um uniforme, então já acabaria esse problema, né? Mas se a empresa não tiver uniforme, você pode, né, tentar usar o seu guarda-roupa assim, mais assim, evitando roupas, né, de time de futebol. Também eu acho muito assim, não tem nada a ver você ir numa entrevista com camiseta de política também. Eu acho que não tem muito a ver. Por quê? Você não sabe se a pessoa que está te entrevistando, qual a posição política dela, qual o time de futebol dela, e às vezes num detalhe desse, a pessoa já não quer te contratar, e realmente acontecem umas coisas muito assim. Então, nada assim de camisetas que demonstre alguma convicção religiosa, alguma coisa de futebol, alguma coisa de política, e também eu acho que roupas de academia, que parece que você saiu de casa e saiu da academia e está indo na entrevista. Eu já não acho legal também. Então, eu já recomendo de cara um look social. E se você for de calça jeans, o que eu recomendo é que o jeans quanto mais escuro, mais formal. E o jeans mais claro, mais informal. E também evitar aquelas calça jeans com detalhes de rasgo, que tem muita informação. Isso pode te prejudicar um pouco, né? Então, eu já recomendo sempre o look social, esportivo, né? E também, assim, evitar um pouco essa questão dessas roupas com ideologias de alguma coisa, Uhum. e mais neutro, no caso. Uhum. Excelente, perfeito. Vamos dando sequência, então. Nós falamos, então, a questão dos currículos, mas sempre tem aquela dúvida de qual tipo de currículo que eu vou utilizar. Tem professores que utilizam o currículo vitae, por exemplo, que fala toda a vida acadêmica, e tu pode utilizar aquele num processo de mestrado, por exemplo, daqui a pouco numa escola. Tem os currículos com foto, tem os currículos sem foto. Na tua opinião, Michele, quais os tipos de currículos que existem e para quais vagas que eles são mais aplicados? Então, currículo com foto, daqui a pouco é mais para um comercial, um currículo sem foto para uma produção, um currículo vitae é mais para uma vaga acadêmica. Queria que tu comentasse um pouquinho e se também, se quiser também pode citar outros tipos de currículo além desses que eu citei anteriormente. Depois eu vou passar também para a Yara também. Pode falar, Michele. Perfeito. Lucas, hoje, assim, a gente trabalha com todos os níveis de cargo, né, dentro da desenvolvimento, desde o auxiliar de produção, que vai, né, começar uma carreira, até o gerente, né, mais executivo, certo? É óbvio que quando a gente está falando de um cargo de gerência, a gente está esperando um currículo mais elaborado, certo? Até pelas vivências do candidato. A foto, ela é sempre bem-vinda, independente, tá? Só que tem que ter um cuidado na foto, assim como na foto, né? Acho que tem que ter um cuidado na foto, porque a gente já recebeu assim também, nossa, foto transformada, com adornos assim, então acho que tem que ser o mais realista possível. Não estou segura em utilizar aquela foto, não tá legal, ok, também a gente respeita, a gente vai olhar o currículo e depois na entrevista a gente vai conseguir perceber, né, se aquele profissional serve para a vaga ou não.
Por que, gente, eu falo isso? Porque, falando de agência, a gente sabe quem é o cliente, a gente sabe quais são as exigências, né? Inclusive Uhum. de porte físico, de apresentação pessoal. Então, existem vários níveis de exigência, que nem a Yara tinha dito antes. E quem está sabendo isso é o recrutador, seja a empresa, né? Ou então é a pessoa recrutadora da agência. Mas voltando ao currículo, a foto eu acho que ela é sempre bem-vinda, né? Desde que tenha ali um bom senso, né, no momento de colocar ela, tá? E os formatos de currículo, gente, na minha opinião, sendo bem estruturado, né? Aquela questão, tá ali com o nome, tem a questão de formação, tem a questão das experiências, tem como fazer o contato, o endereço, ele é bem importante estar aparecendo, porque sim, alguns clientes têm a questão de que tem que morar em tal localidade, então, e às vezes eu vejo o pessoal pecando muito nisso. Uhum. Mas se ele tem um currículo lá, se ele vai ser, né, um currículo vítima, ou vai ser, então, algo que ele mandou simplesmente e preencheu, aí a gente vai estar vendo também para que nível de cargo. É claro que um currículo preenchido à mão para um cargo executivo nos chama atenção, já é Uhum. processo de limitação, né? Então tem que cuidar. E a questão também de saber preencher, como eu falei, nas plataformas. Uhum. Porque, claro, além do currículo, quando a empresa disponibiliza as plataformas, está pedindo as informações ali, tem que colocar, gente, que é mínimo, né? É básico para manter o banco atualizado, Uhum. tá? Mas essa é a minha percepção. Até, bom, teve um menino ali, ele pediu sobre a roupa dele, né? Se ele ia de calça jeans igual a polo, para uma vaga de conferente, eu acho, né? Uhum. Eu, na minha opinião, eu acho que é adequado. Acho que não, né, não prejudica ele em nada, ele consegue pontos ainda, né, na minha opinião. Uhum. Não, excelente, perfeito. Yara, complementem um pouquinho o tipo de currículos, a questão, se é importante colocar fácil, né? Colocar, faz aí a tua contribuição também. Assim, então, eu acho assim que o currículo, existem vários tipos de layouts para você fazer estruturar o seu, né? Uhum. Já teve clientes para mim que falou assim, olha, você faz currículo no modelo europeu? E aí eu até faço esse tipo de currículo, mas aí já é para quem está buscando vagas no exterior, que eles preferem um layout mais separado no meio, com as informações de um lado e do outro. Uhum. E é um layout mais aceito lá na Europa. Nós aqui do Brasil fazemos o currículo mais assim, na horizontal, né? Seguindo Uhum. as regrinhas ali, as etapas. Texto corrido no final, não colunas. Isso. Então, aí esse currículo modelo europeu, mais para vagas no exterior, de preferência, né, como se diz, na Europa. O modelo de currículo que eles estão falando muito agora, eu quero um layout artístico, que é aquele mais colorido, com uma foto maior, que chama mais atenção. Eu recomendo mais para artistas, porque a área artística já é uma coisa mais despojada. Então, para designers, quem lida com fotografia, com artes plásticas, artistas mesmos do meio de teatro, eu recomendo um currículo com um layout um pouco mais ousado. Mas se você não é desse meio artístico, quer passar seriedade, eu já recomendo um currículo com um layout mais sério, menos aquele design todo que geralmente tem no currículo mais artístico, né? E outra questão é que o currículo de artistas, no caso, eles têm muitos detalhes e às vezes não cabe tudo no currículo, né? E aí, se você for colocar todos os detalhes, vai dar muitas páginas. O que que eu recomendo nesse caso? Que você, que é artista, trabalha com fotografia, com artes, design,
seja qual sua área artística, e você tenha um portfólio para complementar o seu currículo. Então, no currículo vai ter as informações básicas, e se o recrutador quiser mais informações sobre aquele trabalho que você fez, com quem que você desenvolveu, os diretores e tal, você tenha um portfólio que pode ser desenvolvido aí complementando o currículo. Então, esses modelos de currículo, ó, vai assim, o que interessa mesmo é que ele seja um currículo bem estruturado, né, sem erros de português e com uma ordem assim legal e mostrando ali os seus pontos fortes. Mas a questão do layout varia um pouco dependendo da região para onde você vai estar enviando e a sua área, né, que pode contar também. Então, seria isso. E a questão da foto, às vezes o cliente pergunta, eu pergunto para o cliente, no caso, se ele quer colocar foto, e muitos não querem. O que eu recomendo quando é área industrial, para auxiliar de produção, operador de máquina, na área industrial já não é tão exigido assim a foto. Caso o cliente não queira colocar nessa área, não vai ter muito problema. Mas se é para uma área que você vai atender o público, vai ter contato com as pessoas e já é exigido um pouco da aparência, né, vendas, atendimento ao público, é legal sim colocar uma foto. Claro que, como a Michelle falou, com bom senso, pode ser uma foto tipo 3x4, com fundo branco ou azul, ou uma foto com fundo de parede mesmo, que apareça só você, que não tenha que cortar alguém que está do lado ali, né? Sem aquela coisa de decote, com bom senso. E eu já vi muitas pessoas que colocam uma foto e parece que vai mandar para uma agência de modelo, né? Que a pessoa faz toda uma pose ali. Eu acho um pouco engraçado, porque no currículo não há necessidade de ser uma foto tão assim elaborada. Você pode colocar uma foto tipo 3x4 mesmo, só para o recrutador saber mais ou menos quem você é, né? Se você pode trabalhar ali no cargo. Às vezes eu já vi empresas muito exigentes com a questão de beleza, porque trabalha nesse ramo, então aí já quer ver a foto do candidato. Mas isso daí varia do qual área que é, para que cargo que é, então. Mas se você quiser colocar foto, mesmo sendo na área industrial, legal também, não tem problema nenhum, tá bom? Perfeito. Vamos então para a última pergunta. E aí depois nós vamos para considerações. Pode ser. Pode falar, Michelle. Tá. Só para compartilhar que eu me perco um pouco, é questão de condicionamento, né? Porque, por exemplo, como eu falei, o recrutador, ele estuda para chegar, né, nessa etapa de fazer o recrutamento, de fazer a seleção, né, de fazer a entrevista. E quando vem, por exemplo, o modelo europeu, que a Yara falou, eu me perco um pouco, porque não é de costume nosso estar usando, que nem a Yara falou. Ele ainda está no modelo mais, né, com a folha ali de pé, e ele não horizontal as informações, a gente se localiza melhor, tá? E aí você diz, mas então se está nesse modelo, quer dizer que o recrutador vai prestar mais atenção? Não, daqui a pouco eu estou ali na correria, passou batido, de repente, alguma informação, porque eu não encontrei. A mesma coisa o modelo artístico que tu comentou, Yara. Demais polui. Eu entendo, eu recebo muito pessoal do marketing, design gráfico, e é da batida deles e tá tudo certo. Eu respeito, mas perde um pouco, opa, mas cadê? Cadê as informações? Porque é algo que tem que ser rápido. Por exemplo, hoje a Desenvolver tem mais de 350 vagas em aberto. Para a gente fazer todo esse volume, quantos currículos são olhados, né? Então, às vezes, menos é mais, sabe? Dependendo do cargo, menos é mais mesmo, só para afirmar ali o que a Yara está falando, tá? Excelente. A nossa última pergunta, então, antes depois nós ir para as considerações finais, tá?
é o seguinte, na opinião de vocês, qual a importância de buscar profissionais para a elaboração desse documento? Por quê? A Michelle já trouxe alguns casos em que é importante também a pessoa buscar profissionais para fazer essa orientação. Então, essa velha questão de daqui a pouco não ter nome no currículo, daqui a pouco o currículo está muito artístico, enfim, ou daqui a pouco muito europeu, ter aquela pessoa para orientar. Então, como eu costumo dizer, é importante ter esse profissional, e se nós formos notar, foi uma área que começou a surgir justamente da crise. E que crise que é esse? Vem lá desde 2008, com a crise econômica, começou a dar o desemprego, aumentou a demanda por esses profissionais também, com a questão ali da crise da pandemia. Então, nesse período, só tem aumentado esses profissionais para auxiliar os candidatos. Então, na opinião de vocês, agora eu vou trocar um pouquinho a ordem, vou começar pela Yara, depois para a Michelle, para nós fazer um rodízio aí, legal? Yara, qual que é a importância desse profissional para que ajude esses candidatos nesse sentido? Eu acho que esse profissional, ele vai te ajudar o seu problema no caso de não estar sendo selecionado para uma vaga não ser o currículo. Então você já eliminaria, não é mais quando você contrata um profissional nessa área, você já está eliminando o problema de não é o currículo então que está interferindo de eu não conseguir uma vaga. E aí você já pode partir para outras questões na sua vida. Então, o que será que eu preciso melhorar como profissional? Porque a gente investe tanto dinheiro na nossa carreira, nos nossos estudos, buscando qualificação profissional para atender todas aquelas exigências da empresa. E na hora de elaborar o currículo, às vezes é a questão que falha ali em algum ponto que não tá fazendo você se destacar como profissional. Não que você, às vezes, não seja um profissional adequado, mas, às vezes, no seu currículo tá com algumas questões que, às vezes, não tá te valorizando muito. E aí a questão que entra esse profissional para te ajudar a eliminar essa questão. Então, se não é o currículo, será que eu preciso investir um pouco mais nos estudos, na minha qualificação? Será que eu preciso de mais experiências na área? E talvez eu possa até buscar uma experiência mais simples, só para ter experiência naquela área, para abrir as portas para cargos melhores. Então, esse profissional vai te ajudar a simplificar a sua vida, né, na questão de te auxiliar nesse ponto de elaborar o currículo, porque você já investiu tanto nos seus estudos, tanto na sua qualificação profissional, e esses serviços de elaboração de currículo não são caros, viu? E podem ajudar muito. Também com uma orientação de entrevista dinâmica em grupo, isso pode acabar te ajudando bastante nessa área, principalmente para quem se sente um pouco inseguro, vai eliminar um pouco dessa insegurança que o candidato possa ter em relação ao currículo não estar tão adequado assim. Não, excelente, boas considerações. Michelle, sua opinião referente a isso, o que você acha? Complementando o que a Yara comentou, eu acho que os profissionais têm que pensar como um investimento, não como um gasto, mas um investimento. Porque sim, quanto melhor elaborado, melhor pontuado, melhor situado vem o currículo, a probabilidade de haver aquela entrevista que está tanto se estudando é muito maior, né? Então, eu sou super a favor, claro, buscar um lugar certo, enfim, que vai dar a orientação que realmente vai fazer, né, a diferença para a colocação dessas informações. Só que quanto melhor preparado chega para o recrutador, muito melhor é as probabilidades de ter essa entrevista, de ter esse fechamento,
é muito maior. Porque, como vocês falaram antes, é o cartão de visita. É o primeiro contato, né? Seja empresa, seja recrutador, que vai ter. Então, isso tem que ser visto, sim, como um investimento, e eu sou a favor. A gente percebe quando há esse investimento, quando isso vem mais redondinho, mais bem elaborado, mais lapidado para nós, né, como recrutadores. Então, eu sou bem a favor. Uhum. Exatamente, porque não importa a experiência profissional que você tenha, se é o primeiro emprego, se é a questão de um estágio, se tu está buscando trocar, sempre tu vai precisar daquela ajuda para um currículo. Eu sou um afeito, né? Participo bastante de eventos. A Michelle aí, também conheci ela no Encontro de Negócios da Microempa, e eu falei lá com um colega, e ele disse bem assim, achei interessante o projeto que tu trabalha, porque eu tô há 30 anos na minha empresa. Se hoje eu saísse, por exemplo, não sabia como fazer um currículo, então precisaria de um norte para me ajudar. Então, muitas vezes, a busca do profissional acaba ajudando nisso também. Ou seja, dá um norte, como eu digo, esse profissional dá uma bússola para aquele profissional achar o caminho. Não uma promessa de uma vaga, mas sim um caminho para ver o que ele vai trilhar no caso, né? E para nós encerrarmos, antes de nós passarmos também algumas informações, gostaria de ver uma mensagem final, que a gente sempre finaliza com uma mensagem. Michele, que mensagem final você gostaria de deixar aí para quem nos acompanha, uma mensagem final? Eu gostaria de deixar que o pessoal não desista de buscar as oportunidades, seja a pessoa estando colocada ou buscando essa recolocação. Tem que ter persistência, tem que ter perseverança, né? Tem que ter esse ânimo, esse gás, então, e possa também contar com a gente, né? Como agência de empregos, porque a gente está aqui para tirar dúvida, claro que a gente não consegue dar atenção para todo mundo, mas, enfim, né, sempre tem possibilidades, então, mas que não desistam, que vão em busca dos sonhos, né, que se como carreira, como profissional. Yara, qual a sua mensagem? Diga aí para nós. Primeiro, eu queria agradecer a presença da Etelvina, que ela está aqui na live, e deu os parabéns aqui pela nossa live. Muito obrigada. E eu queria, como fechamento assim, de frase motivacional, eu nunca penso nessas coisas, e o Lucas sempre me pega de calça curta nas lives, que eu tenho que improvisar, né? Mas então, a minha mensagem final seria assim, olha... a primeira impressão, ela fica. E a primeira impressão que uma empresa vai ter de você vem através do currículo. Então, até quando a gente foi elaborar o método da alavanca, a gente fez a questão de incluir o currículo e outras ferramentas a mais. E agora a gente até vai complementar esse método com a Michelle, porque a gente vai entregar esses currículos para ela estar fazendo os processos de recrutamento e seleção nas áreas aí na sua região, né? Mas é isso que eu tenho para falar. Primeira impressão aqui fica, então se cuide aí com o currículo, porque é o cartão de visita. Excelente. Pessoal, e eu vou encerrar então com uma frase de uma empreendedora que eu tenho uma admiração por ela, que é a Renata Vick, da Copenhague. Limites não são limitantes, mas faz com que nós vamos mais longe. Não se limitem simplesmente porque vocês não têm um curso, vocês não têm um currículo. Vão lá, arrisquem, busquem ajuda, que pode apostar que vocês vão fazer uma carreira de sucesso, pessoal. Não vão ser só os profissionais de nota 10, mas os profissionais de nota 1000. Diante disso, estamos aí com inscrições abertas para o método Alavanca e, conforme a Yara passou, temos uma super novidade, que é a parceria com a Desenvolve RH. Então, nós vamos desenvolver desde currículos, LinkedIns, mentorias, ou seja, um pacote completaço para você.
Nós temos uma parceria de sucesso com a Yara, agora nós temos aí a Michelle compondo aí também o nosso time. Venham, participem, espero que nós podemos ajudar vocês, dar um norte para vocês. Yara, gostaria de falar alguma coisa? Acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar. Não tem mais nenhuma frase motivacional. Maravilha, então. Gratidão, pessoal. Gratidão, Michelle, por podermos contribuir aí com a sua experiência. Gratidão, Yara. Vamos em frente, então, pessoal. Muito obrigado a presença de vocês. Até uma próxima. E em breve nós teremos mais lives. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, que ainda faremos muitas lives ainda, pessoal. Brigadão, uma excelente noite para vocês. E vamos em frente, pessoal. Boa noite. Até mais. Até, pessoal. Tchau, tchau.